Esse adolescente é sequestrada e estuprada por 3 homens no meio da mata. Criança de 4 anos é violentada por vizinho. A mãe da menina flagrou o acusado e chamou a polícia. Delegacia de Roubos e Furtos divulga imagens de um assalto que ocorreu na segunda-feira em uma casa lotérica. Um homem reagiu e foi alvejado. Copa do Mundo, o governo federal anuncia investimentos para o porto em Manaus. Estamos atentos, o Amazônia TV volta ao Escadão de São Francisco pela 5ª vez para mostrar que até agora nada foi feito para diminuir os riscos por lá. Está chovendo, como se prevenir dos carapanãs? O mosquitinho incomoda e, acredite, pode provocar doenças. E ainda, as vagas do mercado de trabalho estão procurando emprego? A hora é essa. Os detalhes, agora, no Amazônia TV. A Polícia Civil divulgou imagens de um assalto que ocorreu na segunda-feira. Um homem ficou ferido depois de reagir. Os bandidos continuam foragidos, mas você pode ajudar a prendê-los. Mais informações sobre este caso ainda nesta edição. Uma criança de 4 anos foi estuprada pelo próprio vizinho. A mãe da menina flagrou o acusado e chamou a polícia. O delegado conta que o caso ocorreu no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte de Manaus. A mãe de uma menina de 4 anos de idade apresentou a denúncia para policiais militares que fizeram a prisão em flagrante. Wagner Araújo da Silva, de 36 anos, teria abusado sexualmente da menina. De acordo com a polícia, ele também é suspeito de abusar da própria filha, que também tem 4 anos de idade. Segundo a genitora da vítima, já havia comentários na vizinhança de que ele abusava sexualmente da própria filha, da mesma idade, de 4 anos. E a filha dele é amiga da vítima. Então costumava frequentar a residência da vítima e comentou com a genitora dela que já tinha sido abusada por ele. Wagner já tem ficha na polícia por tráfico de drogas e agora vai responder pelo crime de abuso sexual. Olha, a única vítima que foi ouvida até agora foi a vítima do flagrante, né? Ela disse que ele tirou a roupa dela, né, despiu completamente e praticou atos libidinosos com ela. Daí ele vai ser encaminhado para o IML para fazer exame de corpo de delito e posteriormente recolhido à cadeia pública. O Porto da Manaus Moderna vai passar por reforma para receber os convidados do Mundial de 2014. O anúncio foi feito pelo governo federal. A obra de reforma do Porto do Rodway em Manaus já tem valor definido, R$90 milhões para a readequação. Algumas áreas, como a de armazenamento de contêineres, vão ser desativadas. Outras, como a de ancoragem de transatlânticos, vão ser ampliadas. O valor já está em caixa e a obra tem até data para começar, março deste ano. O gestor interino do Porto, Afonso Lins, destacou ainda que o investimento tem como finalidade atender exigências para a Copa do Mundo de 2014. A parte de containers do centro da cidade deverá acabar e passar a ser um porto, na verdade, com a intenção de receber os transatlânticos, turistas internacionais, inclusive vai ter um local só com desembarque internacional. Além do Rodway, outras áreas portuárias do Amazonas foram beneficiadas por projetos de construção e reforma. Entre elas, a Manaus Moderna, que receberá obras de construção de terminais de embarque e desembarque de passageiros com destino ao interior do estado. Também há projetos para os portos da Ceasa, São Raimundo, Siderama, além dos outros 54 portos do interior do estado. A Manaus Moderna visaria o transporte, no caso do interior do estado, recebeu do interior do estado e, consequentemente, lá para o lado da Ceasa seria o novo porto, onde se receberiam os containers e no caso, atenderia a Zona Franca de Manaus como um todo. Está sendo dado agora a atenção e a dimensão adequada que os portos fluviais merecem, colocando-os sob a gestão de uma única secretaria ligada diretamente à Presidência da República. Eu acho que isso é uma boa notícia para o Amazonas. Um incêndio destruiu parte de uma casa na rua Duarte da Costa, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, no momento do incêndio não havia ninguém na casa, mas o fogo atingiu 5 dos 8 cômodos da residência. Para o Corpo de Bombeiros, existe a suspeita de que uma instalação elétrica feita de maneira incorreta possa ter causado o incêndio.
Uma perícia deve investigar e apontar as causas da ocorrência. De acordo com populares, a casa estava vazia porque os moradores estão viajando de férias. 2 suspeitos de latrocínio, assalto seguido de morte, foram presos em Barcelos. De acordo com a polícia, eles invadiram o sítio da vítima durante a noite. Depois da fuga, o acusado mais jovem se envolveu em uma briga e acabou detido. Na delegacia, ele confessou o crime e deu pistas para a polícia encontrar o outro acusado. Os 2 estão à disposição da justiça. Veja depois do intervalo, Defesa Civil cadastra famílias que vivem em áreas de risco. E ainda em 2012 nós fomos 4 vezes mostrar o risco do escadão do São Francisco. Até hoje, ninguém apareceu por lá para resolver. Não vamos desistir, voltamos lá mais uma vez. Não saia daí que a gente conta essa história no próximo bloco, agora em Manaus, 11h09. Eu te espero, já já. Estamos de volta. O programa de atividades motoras para pessoas com deficiência vai abrir vagas para novos alunos no período de 4 a 8 de fevereiro. Vão ser oferecidas aulas de educação física para crianças a partir de 2 anos, adolescentes, adultos ou idosos com deficiência, além de natação. As inscrições podem ser feitas na sala do PROAND, na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFAM, de 2 às 5 da tarde. E atenção para os documentos. É preciso levar comprovante de residência original, a cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento, a cópia do laudo médico atestando a deficiência e uma foto 3x4. No ato da inscrição, é obrigatória a presença do aluno. Mais informações pelo telefone 3305-4086 ou pelo e-mail proand@ufam.edu.br. O DINIT abriu licitação para contratar um estudo complementar de impacto ambiental da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. O estudo é a principal exigência que vinha impedindo a recuperação da única ligação terrestre entre o Amazonas e o restante do Brasil. Inaugurada em 1973, na época do regime militar, a BR-319 já foi a principal via de acesso entre o Amazonas e os outros estados brasileiros. Mas, por falta de manutenção nos quase 900 quilômetros, a BR se tornou intrafegável. As tentativas de recuperar a BR-319 já duram 8 anos. Em 2005, o governo federal anunciou o início da obra, que só começou de fato em 2008, sendo embargada pouco depois pelo IBAMA, que anunciou falhas no estudo de impacto ambiental. Agora uma nova luz se acende. O Departamento Nacional de Estradas e Rodagens acaba de anunciar uma licitação para contratar estudo de impacto ambiental complementar e finalmente ver esta obra iniciada e finalizada. O diretor-geral do DENIT, General Frache, está em Manaus para acompanhar o andamento da licitação. Segundo ele, o departamento já investiu 90 milhões de reais apenas em requisitos ambientais para a obra. Para ele, é inaceitável que esta parte da região norte continue em isolamento. Não se pode negar a essa população o direito de ter os seus modais à disposição para circular bens, pessoas e cultura. Manaus não é um parque. Manaus é um núcleo urbano que participa do desenvolvimento nacional e contribui consideravelmente para o PIB brasileiro. Segundo o diretor-geral do DENIT, o início da obra deve se dar em até 12 meses. Em entrevista exclusiva na sede da Rede Amazônica em Manaus, o general contou que ele mesmo já trafegou na BR-319 em 1974 e que as condições da pista eram boas. Explicou que a própria presidente Dilma Rousseff está obstinada a reiniciar as obras por entender que ela é indispensável ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. Esse edital, com 8 dias úteis, aí ele estará concluído. Aí vem a parte do estudo no terreno, dessa complementação de estudo de fauna e flora. E, segundo as exigências do IBAMA, essa complementação ela tem que se dar nas estações de seca e de cheia. Então, após essas 2 estações, aí o IBAMA analisará o estudo e então nós iniciaremos as obras. Um problema antigo e que vai ser mostrado pela 5ª vez aqui no Amazônia TV, o escadão do São Francisco, já se tornou uma dor de cabeça constante para os moradores do bairro. Até agora, ninguém apareceu com nenhuma solução e, mais uma vez, a gente não vai cansar. Vamos voltar lá para relembrar essa situação. Da última vez em que nossa equipe esteve aqui, a situação da escada já estava crítica. Do ano passado para cá, nada foi resolvido. Pelo contrário, a situação ficou ainda pior.
mais tábuas soltas, ferrugem e corrosão. E hoje, além da escada sem estrutura, o local foi tomado pelo mato e pelo lixo. Seu Ulisses utiliza a escada todos os dias. É um dos caminhos que faz para chegar em casa. Já presenciou alguns acidentes no local. O rapaz já caiu lá de cima, já morreu aí. Menino já caiu. Os caras ficaram de vir olhar isso aqui, até hoje ninguém veio olhar. E quando eles fazem o serviço aí, faz tudo mal feito aí, ó. Como vocês veem aí, não tá nada pregado direito, as tábuas ficam tudo soltas aí, ó. A criança parece não ter medo, mas tanto para descer como para subir, é preciso ter cuidado. As tábuas estão soltas e rachadas e a altura não colabora. Se não bastasse a situação precária, à noite o problema é maior. Diariamente é horrível, ainda mais quem desce à noite, né? Porque não tem claridade, não tem iluminação, então é sempre faltando um degrau, né? Cai, a pessoa não... A gente não repõe, né? Nem a prefeitura vem repor, então dificulta. Nas proximidades da escada há muito lixo, esgoto a céu aberto e água parada. Problema que preocupa quem vive no local. Os moradores esperam que não só o problema da escada, mas também a infraestrutura do bairro melhore. É porque já foi mostrado várias vezes e nada acontece, né? A gente espera que com a nova gestão aconteça algo diferente, porque isso aqui é um meio muito bom para nós. A gente usa isso aqui, sobe e desce direto. Tem pessoas aqui que moram aqui do lado e fica doente. Para sair daqui é uma dificuldade muito grande. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que uma equipe já está no local para fazer o levantamento e tentar resolver o problema na escada do São Francisco. E nós, do Amazônia TV, vamos continuar acompanhando este caso. Quase 30 mil famílias amazonenses vivem hoje em áreas de risco. São 25 áreas problemáticas somente aqui na capital. Quando chove, então, aí é que a situação piora ainda mais. Mas como é que é feito o cadastro para sair desses locais, conseguir uma nova moradia? Foi justamente para conversar sobre esse assunto que nós convidamos o diretor da Defesa Civil, Cláudio Belém. Diretor, bom dia, seja muito bem-vindo ao Amazônia TV. Obrigado pela Já oportunidade. foi feito o levantamento, 25 áreas. Qual é a pior de todas? Na realidade, o senhor prefeito Arthur Vigílio já determinou que nós fizéssemos uma ação em cima das áreas de risco tipo R4, que é situação de risco muito alto. E em cima dessa situação, na segunda-feira, nós já estamos com equipes no local, no bairro do Mauazinho, fazendo esse levantamento. Logicamente que nós não estamos só, estamos em uma ação conjunta junto com a SEMAD e a SEMAS, dando orientação para essa comunidade afetada. São quase 30 mil famílias, mais de 28 mil famílias. Não dá para retirar todo mundo de uma vez só e realocar em outras áreas com menos risco. Vai ser feito aos poucos, mas já tem previsão da primeira leva? Na realidade, fizemos uma situação de prioridade, porque as 28.600 são risco baixo, médio, alto e muito alto. E a nossa prioridade no momento é o R4, que é a situação de risco muito alto. E nós já estamos no Mozinho fazendo esse levantamento junto a essa comunidade. Que documentos são necessários para fazer então esse tipo de cadastramento? Na realidade, como eu citei anteriormente, nós estamos em parceria com a SEMAD, que é a Secretaria de Assistência Social, e ela pega os dados da família, né, verificando a quantidade de membros da família, para que em cima disso a gente possa fazer um planejamento. Que tipo de informações são repassadas a essas pessoas nos locais? Que tipo de postura emergencial ali? Na hora que começar a chover, vocês têm que fazer isso, isso e isso? Na realidade, no local a gente dá as orientações, tanto ambientais, como a noção de situação de risco para esses moradores. Na situação de chuvas fortes, procurar um local seguro, a casa do vizinho mais próximo, até que passe as chuvas torrenciais. Quais zonas a Defesa Civil já visitou aqui? Na realidade, nós já visitamos todas as regiões de parte de área de risco, juntamente com o CPRM, onde nós fizemos o mapa geológico urbano da cidade de Manaus, indicando essas áreas. E agora estamos retornando para fazer o levantamento na situação da parte estrutural das residências e a orientação desses moradores. Quem quiser receber essa visita, quem ainda não recebeu, pode entrar em contato através de algum telefone, mostrar: a minha casa está caindo.
Na realidade, a gente tem o nosso serviço normal de 199 de ocorrências, que a população pode ligar e pode fazer uma ocorrência, que os nossos agentes de defesa civil irão no local da residência fazer uma avaliação. Ok, nós conversamos com o diretor da Defesa Civil, Cláudio Belém. Obrigado pela participação. Lembrando, 199, né? O número de emergência? O número de emergência é 199 e a Defesa Civil agradece a oportunidade de esclarecer a situação desse levantamento nessas áreas de risco. Ok, obrigado então pela participação aqui na Amazônia TV. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado também. Ainda nesta edição, você vai ver as imagens de um assalto que ocorreu em uma casa lotérica de um supermercado no bairro de Flores. Um homem foi alvejado depois de reagir. E ainda, período de chuvas, como se prevenir das carapanãs? É logo depois do intervalo, não sai daí que a gente volta já já. Agora em Manaus, 11h21, eu te espero, rapidinho. O surgimento de mosquitos carapanãs nessa época de chuva incomoda muita gente, principalmente à noite, na hora de dormir. Os mosquitos podem se alimentar de plantas e néctar, mas as fêmeas precisam de sangue para a reprodução. São elas que picam os seres humanos injetando saliva e causa muita coceira logo após a picada. O ciclo da evolução das larvas ocorre no período de chuvas, por isso, quando há um aumento dos insetos. Não só incomodam, como também podem provocar doenças. Mas o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, desenvolve um trabalho para inibir o aparecimento de mosquitos. O pesquisador Vanderly Tadei está aqui conosco. Pesquisador, seja muito bem-vindo à Amazônia TV. Muito obrigado. Choveu, piorou. Choveu, piorou. Realmente é isso que o telespectador tem que entender. Ele não pode ter águas acumuladas. Nesse período de chuvas, quando nós temos o sol é muito pouco intenso, até em gramas que se forma aquela água, que o terreno é meio argiloso, então aí também a reprodução do mosquito. Então tem que ficar muito atento. E como é que faz para se prevenir? A gente não está falando nem de mosquito da dengue, da malária, é o mosquito carapanã comum. Exatamente, nós estamos nos reportando agora, nesse momento, ao carapanã comum, que nós temos que evitar depósitos de água, como é semelhante à dengue. Nós temos que evitar os depósitos de água, nós temos que... mas o dengue, ele é mais específico. O carapanã comum, ele não tem especificidade para local de reprodução. Se a água acumulou e está meio sombreado, ou nesse período da chuva, o sol não é muito intenso, então ela acaba se formando naquela água que vai se acumulando entre duas casas, naquele canto ali que é terra mesmo, mas a água não vai embora em função da argila, não é? Então ele aí se reproduz e ali... Aí as pessoas não percebem, reclamam tanto dentro da casa e o criadouro está aí. Nós já tivemos a oportunidade em Manaus das pessoas terem um local onde que põem a tartaruga. Bem, quando você faz isso, você fez um criadouro. Eles até chamavam aquele quarto do carapanã. Aí nós mostramos lá, olha aqui o quarto do carapanã. Retire isso. Bom, acabou. Quando a gente mata, por exemplo, um sapo, está quebrando a cadeia alimentar, a gente podia estar evitando... O sapo, assim que ele pode pegar um carapanã, ele pega. O carapanã, ele está na cadeia trófica. Muitas dessas larvas servem de alimento para peixe, para insetos. Então, ele está na cadeia trófica. Então, por isso que ele também está aí presente e se apresenta o tempo todo. Está correto? Verdade. Agora, o problema não é só Manaus, né? São Paulo, aquilo que nós vimos já a reportagem do Rio Pinheiro, quer dizer, houve um certo desleixo, deixando os criadouros na margem do rio, aquilo evoluiu, populações exageradas invadiram as casas em São Paulo também. Então, por isso que o governo interferiu, fez todo o delineamento do Rio Pinheiro para que não haja o acúmulo de lixo e locais propícios à reprodução. Nós temos aqui na Amazônia o ciclo hidrológico. Então, as águas sobem. Nós tivemos agora esse ano a invasão das águas. Então, vai se formando criadores em diferentes lugares do centro. Então, nós temos que ficar atento a esses locais e tratar esses pontos, pelo menos esses pontos, e aí nós temos que entrar um pouquinho com uma aplicação aeroespacial. Se nós estamos sem a máquina do BV, a gente usa um pouquinho o fumacê, que isso ajuda a baixar essa densidade. Porque essa densidade ela é muito alta. Lá em Quari, na enchente de 2009, nós medimos
As pessoas tinham cerca de 10 mil mosquitos voando próximo delas. E vale lembrar que, apesar de não ser o mosquito da dengue nem da malária, mas provoca doenças também, doenças de pele. Exato. Então, esse mosquito, ele em alta densidade, ele provoca doença de pele, porque ele pica muito, então ele abre espaços na pele, então abre o caminho para infecção. Para infecção. Elefantíase. Então, e além desse problema da pele, ele também transmite a arbovirose, que é essa famosa febre de 3 dias. Além das arboviroses, nós temos também... ele é o transmissor da elefantíase. Felizmente, na nossa região, não tem mais, também não tem mais em Belém. Esse problema continua ainda em Recife. Mas, se nós temos um aumento da densidade e tem alguém andando por aqui com elefantíase, o mosquito pode ficar contaminado e pode também levar à transmissão. Por isso que nós temos que ter ações de controle também desse carapanã, não só da malária e não só da dengue. Vamos dar a dica pro pessoal de casa, manter a casa sempre aberta, arejada, um repelente natural. Então, vejam bem, tem o repelente natural. Óleo de andiroba é um repelente natural excelente. É claro que ele dá aquele cheirinho, o pessoal não quer. Mas, pega então esse comercial, o off, etc. Mais uma medida muito importante é a telagem da casa, para não deixar o carapanã entrar. Isso é muito importante e nós amazonenses não damos a importância que dá. O americano, na Flórida, todas as casas são teladas. E lá também é área tropical. Todo mundo com seu repelente. Todo mundo. Quem mora em área próximo de garapé, próximo de mata, pior ainda, né? Exatamente. Aí é que a casa tem que estar telada. Porque na beira da mata, como aí no Coroado, que tem a mata da universidade, se chove, tem um carapanã ele é diurno e é de dentro da mata, chama pissorófora. Bem, se chover, a umidade fica muito grande fora da mata também, ele se aventura em picar as pessoas. Senão ele fica quietinho dentro da mata, no canto dele. Mas se chove, ele se aventura, ele vai e ele pica as pessoas também. Então, por isso que nós temos que ter a casa telada, o alpendre da frente da casa, o pátio, ele tem que estar telado. Na Flórida, todos os pátios das casas são telados. Nós também podemos adotar essa medida e conviver bem. Olha, tem gente que pega malária no Tarumã. E as casas estão lá, você não encontra um pátio telado. E as pessoas ficam expostas ao mosquito da malária, que está na interface, na periferia da cidade. Ele não está mais aqui no centro da cidade, mas ele está na periferia e está transmitindo. O da malária, ele fica lá, na beira da cidade, na periferia. Agora, o do dengue e o carapanã comum, eles estão na área urbana. Ok, nós conversamos com Vanderly Tadei, pesquisador do INPA. Obrigado pela participação do senhor aqui no Amazônia TV. Excelentes dicas, com certeza vai ajudar muita gente que está em casa. Viu? Nós agradecemos, o nosso laboratório está à disposição, nós recebemos estudantes, mostramos, e quem quer segmento da população, nós fazemos exposições. O INPA tem um programa no Bosque da Ciência, e todos os domingos, um domingo por mês, está lá uma tenda nossa de malária, transmissão de malária, de dengue, o mosquito da dengue e o carapanã comum também. Tá dado o recado então, pesquisador. Obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima. Nós que agradecemos esse espaço e para divulgação desse trabalho que nós fazemos no INPA. Ok. E a previsão do tempo para esta quinta-feira em toda a região norte, como será que fica? Confira no mapa. Tempo instável em toda a região norte, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia. À tarde, o calor e a umidade provocam chuvas com trovoadas no Amazonas, Acre, Pará, Rondônia e Amapá. As temperaturas mínimas ficam entre 22 graus em Porto Velho e Rio Branco e 25 graus em Boa Vista. A máxima em Manaus é de 29 graus e em Macapá chega aos 31 graus. E depois do intervalo, está precisando de emprego? O Cine está oferecendo mais de 300 vagas. E ainda as imagens de um assalto a uma casa lotérica no bairro das Flores. Um homem ficou ferido depois de reagir. Não sai daí em instantes, 11 horas e 33 minutos. Eu te espero já já. Uma paixão bem carioca vai pintar na área. Vai entrar em campo e colorir ainda mais o verão do Rio.
festa para todas as torcidas. É show de bola pro Brasil inteiro. E fique ligado, porque neste domingo o Campeonato Carioca agita ainda mais a tela da Globo com Nova Iguaçu e Fluminense. Ao vivo, neste domingo, 5 da tarde. Futebol 2013. Muita gente tem dificuldade no trabalho. Estamos de volta. Você já acessou o G1 Amazonas hoje? Vamos ficar bem informados então. Dentre os destaques está a notícia de que a Receita Federal vai intensificar a fiscalização nas bagagens dos voos internacionais no aeroporto Eduardo Gomes. Segundo o órgão, o motivo é o aumento da movimentação de passageiros no local, estimado em 20% somente em janeiro. Para essa operação, a Receita vai deslocar servidores de outros setores para dar apoio à fiscalização no aeroporto. E ainda, o Tribunal de Contas da União constatou o superfaturamento na execução de 17 obras em terminais fluviais do estado. O órgão apontou supostas irregularidades que somam mais de 50 milhões de reais e a maioria dos pagamentos já foi executada. Os detalhes na nossa página na internet www.g1.com.br/Amazonas. O Cine Manaus oferece para hoje 302 vagas de emprego. Entre os cargos, há vagas para auxiliar de linha de produção, carpinteiro, pedreiro, alinhador de pneus, entre outros. Os interessados devem levar aos postos de atendimento o currículo e os documentos pessoais, RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de escolaridade. Há 2 pontos de atendimento do Cine na cidade de Manaus, na Avenida Floriano Peixoto, no centro, e na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. Todos abrem a partir das 8 horas da manhã. Lembrando que desde o início de novembro, o serviço do Cine Manaus no bairro do Morro da Liberdade, na Zona Sul, não atende mais o público. O serviço foi encaminhado para a sede do órgão no centro da cidade. Outras informações e até mesmo as vagas você pode conferir lá no G1. Um adolescente de 16 anos foi morto com 2 tiros por volta das 4 horas da tarde de ontem na zona leste de Manaus. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o caso ocorreu no bairro Monte Sião, nas proximidades da casa da vítima. Os disparos de arma de fogo atingiram a cabeça e o tórax do adolescente. A polícia ainda não tem informações sobre os suspeitos. A Delegacia de Roubos e Furtos divulgou as imagens do assalto em uma loteria dentro de um supermercado no bairro de Flores. A divulgação é para ajudar a polícia a capturar os bandidos. As imagens divulgadas mostram os 2 suspeitos entrando na casa lotérica por volta de 11 horas e 35 minutos da manhã de segunda-feira. Os 2 estavam armados e usavam coletes à prova de balas. Um dos suspeitos, de blusa escura, tenta render um funcionário da loteria e trava a luta corporal com o mesmo. Enquanto os 2 brigam, o segundo bandido, de blusa clara, efetua o primeiro disparo. Ele sai da loteria e volta 2 vezes e atira novamente contra a vítima. Atingido pelos tiros, o funcionário cai ferido. A vítima, identificada como Ítalo Cortez Farrache, de 26 anos, está internada em um hospital e não corre mais perigo. Essa é a imagem frisada de um dos suspeitos. Quem tiver informações pode entrar em contato com os telefones 3239-3780 ou 3239-3781. A denúncia pode ser anônima. Quanta covardia. A gente vai conversar agora com o coronel da Polícia Militar, Euler Cordeiro, que já está aqui conosco. Bem-vindo, coronel. Já tem alguma pista deles, não? Todos nós estamos empenhados na captura desses infratores, né? Tanto Polícia Civil, Polícia Militar, todos os órgãos estão empenhados em identificar e capturar essas pessoas. Coronel, reagir jamais, né? Nunca, em hipótese nenhuma, você deve reagir a um assalto. A reação, a própria lei da física já diz, ela importa numa outra ação. Muito perigoso, o rapaz poderia ter morrido, tanto é que foi baleado, né? E não se aconselha a reagir. Mesmo que você não veja a arma, você se sinta numa zona de conforto, jamais. É melhor evitar, porque nunca se sabe. Exatamente. Comparsa, a nossa vida é muito mais importante do que isso. Ele não contava com a presença do comparsa, ele não calculou esse risco e ele poderia ter sido morto nesse momento. É uma questão de desespero mesmo, acho. É muito rápido, né? A gente viu que a reação da pessoa, a gente não tem como medir. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas o ideal é que não reaja, né? Porque a nossa vida não tem preço. A vida das pessoas que estavam ali também não tem preço. Então, é uma atitude
até muito arriscada para todo mundo ali. Vamos dar dica para o pessoal de casa, então, jamais reagir. Saidinha de banco, como se prevenir de você ter que ficar atento. Foi numa casa lotérica onde circula muito dinheiro. Como é que você se previne numa situação como essa? Quiser fazer um saque com valor mais elevado, tá com o pagamento do mês para pagar as contas, como é que eu me previno? Se você puder evitar andar com esses valores em espécie, melhor ainda. Mas se você tiver que fazer isso, previna-se, contrate uma segurança privada para que possa lhe acompanhar, né, com determinado precaução, avise ao gerente que você vai sacar e estude todas as possibilidades ali de uma saída segura, sem chamar atenção, porque os infratores hoje eles estão atentos a qualquer movimento de grandes saques. E as pessoas que estão ali, às vezes você não percebe, é uma mulher, uma criança, às vezes justamente são essas pessoas que não despertam suspeita, que passam a informação. E evitar estar falando mesmo, né? Às vezes você vai fazer um saque, até na sua empresa, um funcionário que é da sua confiança. Muitos casos aí registrados mostram que as pessoas assim que você mais confiava, no final da história, estavam envolvidas. Exatamente. Carnaval, bloco de rua, como é que eu me previno de assalto, essas coisas? Olha, cautela sempre. Se você for dirigir, não beber jamais, procurar evitar as confusões. Se alguém pisou no seu pé, sai de perto, né? Não andar com nada de valor também, celular, máquina fotográfica, evitar, né? Tablet, celular, tudo isso chama atenção. E isso faz com que o infrator observe e espere um momento de inobservância, de falta de cautela e leva o teu... Coronel, mas às vezes fica até aquela dúvida, se você ser assaltado e não tem nada para dar pro bandido, às vezes isso é pior. Eu acho que a gente não pode partir desse princípio. O ideal, né? Se você não tiver nada para dar, ele não vai levar nada. Quando não leva a vida com raiva... Ele só vai procurar bens, alguma coisa que possa lhe render algum dinheiro para sustentar o seu vício ou para fazer o que ele pretende. Então é uma questão mais de discrição mesmo, você não está esnobando aí celular, máquina, essas coisas. Exatamente, cautela, discrição, evitar andar com grandes valores, né? Dinheiro de preferência de plástico, os cartões magnéticos, que você pode cancelar logo em seguida. Se você perder, se você for furtado, você pode cancelar e levar só o indispensável mesmo, para a sua água, para a sua cervejinha, para o seu refrigerante, somente. Nos blocos na rua, durante o carnaval, vão ter um reforço da polícia? Quantos homens na rua? Olha, nós estaremos com mais ou menos... Porque ano passado nós tivemos 273 bandas, só no passado. Então, esse ano nós estamos esperando mais ou menos esse mesmo número e a Polícia Militar vai estar com todo um efetivo reforçado, além de todas as unidades nas diversas áreas de Manaus, em todos os municípios do interior também, nós estaremos com reforço nessas áreas de maior concentração. São Bódromo, as bandas de maior movimento, nós estaremos acompanhando e existe uma portaria da Secretaria de Segurança que regula a solicitação do policiamento. Para que ela possa funcionar, ela precisa de uma série de requisitos e está disponível aí lá na Polícia Militar, na Secretaria de Segurança, Polícia Civil, essa portaria com essas regras. Mas vai ter algum ponto de apoio, delegacias móveis circulando pelos blocos? Sim, nas áreas de grande concentração, nos eventos oficiais do Carnaval, nós teremos delegacias montadas no próprio Sambódromo. A própria Delegacia Geral já serve de uma boa base ali, que fica bem à frente do Centro de Convenções. E a Polícia Militar vai estar com todo o efetivo reforçado, o pessoal está treinado e a gente espera promover um carnaval com segurança e transmitir essa segurança para a nossa população. Vamos mostrar de novo a foto do suspeito. Tem aí, produção? Tá aí. Quem tiver qualquer informação sobre esse homem que é acusado de alvejar um funcionário de uma lotérica no bairro de Flores, basta ligar para 181, Disque Denúncia e Sigilo, não é, Coronel? Lembrar que é sempre sigilo, ninguém vai saber que foi você. Tem a garantia de não ser identificado. Ou também o 190. Confere? Exato. E não esquecer que você tem que estar com a sua viatura, o número do telefone da sua viatura no seu bolso, no seu telefone. Do Ronda no Bairro? Exatamente, você pode ligar imediatamente que a resposta é muito mais rápida. É verdade. Coronel Euler, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Amazônia TV. Qualquer informação, quando encontrarem o suspeito, a gente quer
receber para passar para o público de casa. Obrigado mais uma vez. A gente agradece e estamos à disposição. Uma adolescente de 16 anos denunciou ter sido estuprada por um grupo de pessoas na manhã desta quarta-feira. O caso está no 13º DIP. De acordo com a polícia, a adolescente contou que estava andando na Avenida Margarida, no bairro Grande Circular, na zona leste de Manaus, quando um carro parou e 2 homens que estavam nele a obrigaram a entrar no veículo. No carro estavam 3 homens e uma mulher. A jovem não soube informar o endereço do local em que foi abandonada. As investigações serão encaminhadas para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. O Amazônia TV termina aqui, mas você continua vendo essas e outras reportagens em nossa página no G1 Amazonas. Já mandou a sua sugestão de reportagem pra gente? Então ligue para a nossa produção 3216-5551. Muito obrigado pela sua audiência, uma excelente quinta-feira e eu te espero amanhã, logo depois do encontro com a Fátima Bernardes. Fica agora com o Globo Esporte. Tchau, tchau. Vale a pena ver de novo Da Cor do Pecado, hoje, 1h30 da tarde. Assista agora Globo Esporte.